Mas hoje inicia agosto, novo tema do mês, né? Construindo em unidade. E tenho certeza que seremos muito ministrados também pelo Senhor. Essa é a marca, né, dos discípulos de Jesus, a unidade. É sobre isso que eu quero comentar um pouco, né? A gente meditar aqui juntos. E eu quero que os irmãos me acompanhem a leitura em João, capítulo 17, do verso 20 ao 23. João 17, do 20 ao 23, eu vou ler na NVI. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste, né? Amaste a mim. Eu quero ler novamente. Verso 20. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós hoje, igreja, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aleluia. Nós estamos aqui diante da oração mais sublime registrada pela Bíblia. Em João capítulo 17, Deus Filho ora ao Deus Pai e descortina seus sentimentos, descortina o seu coração. Jesus aqui está se derramando a Deus em oração, compartilhando os seus anseios mais profundos, compartilhando os seus desejos mais profundos. Jesus aqui tinha acabado de cear com seus discípulos pela última vez. Ele havia reunido seus discípulos, ceado, ensinado, dado ali as últimas instruções antes, né, de todo o sofrimento, de toda provação e morte de cruz. E antes de caminhar para a cruz, Jesus está orando. E nessa oração, Jesus ora por si mesmo, dizendo ao Pai que ele concluiu a sua obra aqui na terra, nos versículos 1 ao versículo 5 do capítulo 17. Jesus ora por seus discípulos, pedindo aqui para o Pai que os guarde e os santifique. Isso está nos versículos 6 a 19. E por fim, Jesus ora pela igreja inteira, por todas as pessoas que um dia se converteriam e se converterão ao Senhor. E a oração de Jesus por nós é que sejamos unidos nele. Que uns com os outros sejamos unidos e que todos nós sejamos unidos no Senhor, em Cristo, para que um dia possamos participar de sua glória. Então a oração de Jesus aqui ao Pai, nesse momento crucial, tem esses 3 pontos. Primeiro, ele ora por si mesmo. Pai, eu completei a obra. Eu completei a missão que o Senhor me deu. Já estou preparado para o grande finale da cruz. Ele ora por seus discípulos, os 12 que acompanharam ele dia e noite. Ele ora para que o Senhor continue fortalecendo eles, santificando eles. E nos versículos que nós lemos, Jesus começa a falar: eu não oro somente por eles, os discípulos, mas eu oro também por todos que crerão em meu nome através da palavra que eles pregarem. Jesus orou por nós, meu irmão. Nessa oração, Jesus ele ora ao Pai por nós. Ele continua intercedendo por nós junto ao Pai, assim como o Espírito Santo. Mas nesse momento crucial e histórico, Jesus se lembrou de cada um de nós. Jesus levou ao Pai em oração e ele traz essas palavras maravilhosas que nós lemos. Versículo 21, para que todos sejam um. Jesus ele tinha muitos motivos para orar a respeito de nós, certo? Mas ele faz uma oração muito convicta e muito centrada, para que todos sejam um. Todos os pedidos de Jesus nessa oração não são por bênçãos
materiais, mas são por bênçãos celestiais, são por bênçãos espirituais. O Senhor aqui não pede riquezas e honra para seus discípulos. O Senhor aqui não pede influência e poder político para os seus discípulos, para os seus seguidores. O pedido de Jesus se resume para que os seus discípulos sejam guardados pelo mal, guardados, do mal, que eles sejam santificados, separados do mundo, capacitados para a missão, unidos em Cristo e salvos para contemplar a glória dele. Todas as bênçãos que Jesus pede ao Pai são bênçãos espirituais, são bênçãos celestiais. E eu acredito que é isso que nós precisamos buscar no Senhor. Ele é um bom Pai que cuida de nós e nossas necessidades. Nós podemos sim fazer conhecidos os nossos pedidos ao Senhor, mas o próprio Jesus, quando orou por nós, Ele não pediu por riquezas, Ele não pediu por honra, Ele não pediu por influência, Ele não pediu por poder, mas Ele pediu por unidade. Ele pediu para que nós estivéssemos nele, assim como Ele está no Pai. Aleluia. E Jesus então começa essa oração nesse trecho que nós lemos aqui, destinado à igreja, pedindo para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Olha só essa comparação, essa base. Que nós sejamos um, assim como Jesus e Deus são um. A unidade que Jesus ele almeja para nós, enquanto discípulos, enquanto seus seguidores, enquanto sua igreja, não é superficial. A unidade que Jesus deseja por nós não é meramente organizacional, para que todas as igrejas sejam unidas, não. Mas é uma unidade, assim como a sobrenatural, assim como a Trindade é. O que Jesus está orando aqui é para que a unidade da Trindade seja um fundamento para a nossa unidade enquanto irmãos, enquanto cristãos, enquanto membros do próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo, nós somos membros de um só corpo. Todos nós aqui somamos o corpo de Cristo, a igreja ao redor do mundo. Todos nós, apesar de nossas diferenças, apesar das distâncias culturais, se tratando do mundo como um todo, todos nós somos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo. E Jesus ele ora por cada um de nós e diz, olha, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai. A natureza da nossa unidade é sobrenatural, meu irmão. Não é pela carne que nós não nos unirmos, não é com as nossas próprias vontades, mas assim como o Pai, o Filho e o Espírito, eles vivem em perfeita comunhão, amor e em perfeita unidade de propósito, é nessa essência que deve ser a nossa base. Jesus está apresentando não só um modelo aqui, não é, seja um, assim como eu e o Pai somos um em relação ao modelo, mas é fundamento, porque eu e o Pai somos um, os meus seguidores, os meus discípulos também serão um. Porque a Trindade é unida em um só propósito, a igreja do Senhor também será unida em um só propósito. E essa união é um mistério divino, certo? A Trindade é um mistério, a gente tenta explicar, mas a gente não consegue, não tem palavras. E a nossa unidade, ela só é possível porque o Pai, e o Filho e o Espírito Santo são um. Nós aqui, nesse momento, somos um reflexo da sociedade como um todo. Porque somos muito diferentes. Nós temos aqui pessoas com histórias diferentes, com vivências diferentes, com estados de nascença diferentes, com famílias diferentes, com modo de pensar diferente, com habilidades, dons e talentos diferentes. Mas todos nós aqui estamos unidos em um só propósito e em um só Espírito, que é adorar e prestar um culto ao Deus dos exércitos. Apesar de nossas diferenças, podemos não concordar em todas as coisas, mas o sangue que nos une é o mesmo, o sangue de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite, aleluia. É isso que nós estamos construindo aqui no mês de agosto, essa unidade, esse senso de que nós não somos sozinhos, nós não somos ilhas, mas nós estamos conectados uns aos outros. E isso não é superficial, mas é sobrenatural. Amém? Nós somos chamados para viver em unidade, e isso não significa uniformidade. Não significa que todos nós seremos iguais, pensaremos iguais, nos vestiremos iguais. É certo que a convivência a gente começa a puxar um pouco. Você começa a conviver com a pessoa, você começa a falar um pouco parecido com ela, você começa até mesmo a se comportar parecido com ela. Nós temos isso, essa característica de copiarmos algumas coisas que nós vemos de positivo. Mas Jesus aqui, ele não está orando por uma uniformidade. Jesus ele não busca que todos nós sejamos iguais.
porque Ele nos dotou de dons, habilidades e características diferentes. Nessa semana no GCs, nós estudamos sobre quando Jesus ele chama seus discípulos. E nós vimos que cada discípulo tinha uma característica totalmente diferente do outro. Uns eram pescadores, outros faziam parte ali do governo de Roma, coletor de imposto, como Mateus. O outro era um zelote, um membro de um grupo revolucionário que queria destruir o governo de Roma e o governo ali dos romanos. Enfim, cada discípulo ali tinha a sua peculiaridade, tinha a sua profissão, tinha a sua história, tinha o seu contexto, tinha o seu dom, tinha o seu talento, mas Jesus inclui cada um deles. Jesus ele inclui cada um deles na sua obra, no seu reino. E assim nós também somos incluídos no reino do Senhor para viver em perfeita harmonia. Mesmo sendo diferentes, o Senhor espera e o Senhor ora para que nós vivêssemos em harmonia e vivêssemos em união. Então, meus irmãos, nós somos chamados para viver em unidade, reconhecendo sim e valorizando as nossas diferenças, mas trabalhando juntos por um propósito comum, a glória de Deus. Cada um de nós, juntos, unidos, trabalhamos para que o nome do Senhor seja cada vez mais conhecido e glorificado. Nós lemos aqui, eu quero retomar com os irmãos, verso 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. E essa unidade, meus irmãos, tem uma finalidade. Jesus está orando aqui para que nós sejamos unidos, para que nós, assim como o Pai, sejamos um, assim como Ele e o Pai somos um. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Olha só que maravilhoso e quão profundo isso. Quando nós, Igreja do Senhor, somos unidos, nós estamos pregando uma mensagem ao mundo, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Como pode um grupo de pessoas tão divergente, tão diferentes, conviver juntos em harmonia? Olhe só para a nossa sociedade hoje, meus irmãos, cada vez mais polarizada. Todo mundo pensa diferente de todo mundo, não existe mais verdade. Cada um tem a sua própria verdade. Hoje, famílias estão sendo destruídas e afastadas por pequenas coisas, por pequenas discordâncias. Isso que eu estou falando de um núcleo familiar, certo? Um núcleo de pessoas que de fato corre ali o sangue, o mesmo DNA, que tem tudo em comum. E ainda assim existem muitas famílias distantes, estão muitas famílias ali desunidas. Então nós como igreja, quando nós estamos realmente unidos, quando nós estamos vivendo nessa harmonia sobrenatural que o Senhor quer de nós, nós pregamos uma mensagem para o mundo. Aleluia. Que também eles sejam um em nós. Aleluia. Que também eles sejam um em nós. Olha esse pedido de Jesus aqui. A unidade verdadeira, ela só pode ser alcançada em Cristo. Para que eles sejam um em nós. Somente em Cristo nós podemos ser unidos, meus irmãos. Se todos nós aqui nos sujeitarmos a Cristo, nos sujeitarmos ao governo dEle, nos sujeitarmos ao senhorio dEle em nossas vidas, nós iremos experimentar essa verdadeira unidade. Não por nossos próprios esforços, mas pelo um desejo sublime do coração do Filho de Deus, que eles sejam um em nós. E quando nós estamos em Cristo, nós somos conectados uns aos outros através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o elo que nos conecta. Ele é o poder de Deus, a mente de Deus que habita em cada um de nós. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Então, ele nos une. E essa conexão, ela transcende cultura. Essa conexão, ela transcende linguagem. Essa conexão transcende diferenças familiares, barreiras sociais. Em Cristo, cada um de nós somos uma nova criação, sendo habitados plenamente pelo Espírito Santo de Deus, nos tornando parte de um corpo único, o corpo de Cristo. Meus irmãos, isso é muito profundo. Com as palavras a gente não consegue comunicar essas verdades, mas eu creio que o Espírito vai comunicar ao nosso coração isso. Eu creio que o Espírito vai testificar essas verdades celestiais que Jesus mesmo propagou aqui. Que nós sejamos batizados nessa noite dessa perfeita unidade. Que nós sejamos nessa noite tocados pelo Espírito e nos movermos em direção a isso. Porque a unidade em Cristo
é evidenciado pelo amor que nós temos uns com os outros. Vamos ler juntos João capítulo 13, verso 35. João capítulo 13, verso 35. Mesmo Jesus aqui vai dizer: olha, deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha que chave fundamental Jesus está comunicando a cada um de nós aqui nessa noite. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos comunicando uma mensagem ao mundo. Todos saberão que são meus discípulos pelo amor. Em um tempo de ódio, em um tempo de desavença, em um tempo de escândalos, até mesmo dentro da igreja, quantas coisas nós estamos observando na igreja: desunião, escândalo, facções, sabe, igrejas quebrando verdadeiramente. Uma mensagem ecoa desde a eternidade: deste modo saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A marca do verdadeiro discípulo é o amor. E quando nós amamos verdadeiramente, nós temos aqui um anúncio do verdadeiro evangelho. Quando nós amamos, a verdadeira unidade, ela é marcada por esse tipo de amor, um amor sacrificial, um amor com compaixão, um amor com perdão. Quando nós temos essas características, nós estamos comunicando uma mensagem para o mundo. Então, para que o mundo creia que tu me enviaste, essa unidade não é apenas para nosso próprio benefício. Essa unidade não é somente para que todos nós aqui sejamos unidos em comum acordo e que não haja mais necessidades em nós, como o Leandro comunicou aqui, lendo a igreja primitiva de Atos. Isso já é maravilhoso, mas a unidade que Jesus quer para nós é que transcende essas coisas. Não é somente para o nosso benefício próprio, mas é para o testemunho do poder de Deus no mundo. Quando nós somos unidos, nós testemunhamos o poder de Deus para o mundo e para uma sociedade tão quebrada como a nossa. Quando o mundo olha para uma igreja e vê essa igreja unida, independente aqui das nossas diferenças, eles podem testemunhar do poder transformador do Evangelho. Porque somente o Evangelho pode reunir aqui todos nós que estamos em um só propósito, em um só objetivo, em um só Espírito. Somente a presença de Deus, somente o Espírito Santo pode nos reunir nessa noite fria de quinta-feira, de um dia corrido, para exaltarmos o nome dEle. E possa ser que pessoas passem ali fora e reflitam sobre isso. Possa ser que o Espírito Santo nesse momento estejam tocando vidas que estão passando ali do outro lado e fazendo reconhecer o poder do Evangelho, porque essa é a mensagem que Jesus deixou a nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A gente não entende o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente não entende o poder que tem a união do corpo de Cristo aqui na terra. A gente não entende o poder que tem um culto. Quando nós decidimos vir aqui e louvar ao Senhor, a gente não entende o impacto que tem no mundo espiritual isso. Mas pode ter certeza, há um impacto muito grande. A nossa reunião aqui hoje, mesmo tão cansados, mesmo fadigados, de repente preocupados, ansiosos, o fato de estarmos aqui hoje, louvando o nome de Deus, eu tenho certeza que grilhões e cadeias estão rompendo no mundo espiritual. Na sua vida, na vida da sua família, nessa vizinhança, nós estamos levantando um altar de adoração ao Deus único nesse momento. Nós estamos levantando um altar de adoração, um trono ao Senhor aqui, dizendo: Senhor, reina em nossas vidas. Nós cantamos aqui: eu declaro o nome de Jesus sobre toda enfermidade, sobre toda doença. Essa declaração, meus irmãos, tem poder. Não é somente um louvor, uma música qualquer que você fala, mas as palavras que saem da boca do corpo de Cristo têm influência na minha vida, na sua vida, nesse bairro, aleluia. Essa é a unidade que nós comunicamos, essa é a unidade que nós testemunhamos quando nós estamos aqui reunidos como igreja. A gente precisa novamente sair desse modo automático de vou só para mais um culto. Não, nós estamos indo para a união do corpo de Cristo. E quão poderoso isso é, meu irmão. Quão poderoso isso é. O mundo perdido não é capaz de ver a Deus. Quantas pessoas nós falamos, nós ensinamos, nós pregamos, nós tentamos ali discipular e a pessoa não consegue, as escamas dos olhos parece que não saem. Mas através da união da igreja, essas barreiras podem ser quebradas. O próprio Jesus disse isso, para que o mundo saiba a quem Deus enviou, a quem tu enviaste. O próprio Jesus comunicou essa verdade a nós. Nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa, mas do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele orou ao Pai e falou: Pai, dessa forma
o mundo saberá que o Senhor me enviou. Como? Com a união da igreja. Com a unidade da igreja. O mundo pode não enxergar Deus, mas enxerga nós cristãos. E se o mundo enxergar o amor, se o mundo enxergar a harmonia em nós, crerá também num Deus de amor. Crerá verdadeiramente que Deus é um Deus de amor. Se o mundo olha para a igreja e enxerga ódio, se o mundo olha para a igreja e enxerga escândalo, divisão, enxerga todos esses contextos que estão acontecendo, eles não crerão no Evangelho. É o que a gente vê hoje nos nossos tempos, certo? A mídia comunicando as coisas que têm acontecido dentro da igreja. Que o pastor fulano de tal fez isso e aquilo. Porque a igreja teve um escândalo. A própria mídia falando das coisas que acontecem dentro da igreja. E isso causa cada vez mais rejeição ao Evangelho. Quantas pessoas machucadas pela igreja nós observamos. Mas o bastão, meus irmãos, está em nossa mão. Nós temos a oportunidade de comunicar às pessoas que nós convivemos e consequentemente a esse mundo quão maravilhoso é fazer parte de uma igreja unida em Deus. Quão maravilhoso é fazer parte de um grupo que de fato tem um amor, e não um amor desse mundo, mas um amor incondicional, um amor sacrificial. Nós temos a oportunidade de nos posicionarmos como igreja nessa noite, e não só nessa noite, mas esse mês, e não só esse mês, mas durante toda a nossa vida. Nós temos essa oportunidade de comunicar essa mensagem ao mundo. Nós somos unidos porque Jesus nos uniu. Éramos perdidos, mas fomos achados. Estávamos mortos, mas fomos vivificados pela verdade do Evangelho. E então nós caminhamos juntos em amor e em unidade, comunicando aos quatro cantos dessa terra que Deus de amor existe. E existe um lugar para cada um seguidor de Jesus. Quando nós olhamos para os discípulos, nós nos deparamos por essa mensagem. Existe um lugar para cada um. Pedro, ele era eufórico, reativo. João era mais calmo. Mateus era minucioso, detalhista. E todos os outros discípulos tinham suas próprias características. Mas existia um lugar para cada um deles no reino de Deus. E existe um lugar para cada um de nós no reino de Deus. E existe um lugar para cada pessoa no reino de Deus. Os braços do Pai estão sempre de braços abertos para nos acolher. E a palavra do Senhor, a presença do Espírito Santo nos transforma. É claro que nós devemos tomar o cuidado de não ter a síndrome de Gabriela, certo? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser desse jeito mesmo. Não, existem coisas em nós que precisamos mudar, mas isso acontece também na unidade. A palavra de Deus vai dizer que um ferro afia outro ferro. No Novo Testamento existem infinitas recomendações sobre uns aos outros. Orem uns pelos outros, edifiquem uns aos outros, exortem uns aos outros, amem uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Ou seja, o poder da unidade, o poder da comunhão, o poder da convivência nos transforma, nos santifica. Os casados aqui podem me entender um pouco mais profundamente. Os nossos cônjuges são instrumentos de santificação de Deus, porque eles vão enxergar coisas em nós que muitas das vezes nós não enxergamos. E isso será posto à tona, será posto à luz. E isso deve acontecer também conosco como igreja. Eu aqui estou tendo uma visão, eu estou vendo aí o templo, vocês estão vendo o púlpito, vocês estão vendo aqui uma parte que eu não estou vendo. E isso acontece em nossas vidas, muitas das vezes nós estamos com pontos cegos, mas é na comunhão que nós seremos confrontados, é na comunhão que nós seremos exortados, é na comunhão que coisas virão à tona para o aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos nesse estágio da eternidade, santificados, santificação, nesse processo contínuo, e a comunhão, a unidade, ela tem um poder essencial para esse processo. O Espírito Santo usa cada um de nós para que nós venhamos ser mais parecidos com Jesus. Esse é o resultado da unidade, da união, sermos parecidos com Cristo. O que Jesus está pedindo ao Pai aqui, orando por nós, é: Pai, que eles sejam parecidos comigo, que eles sejam parecidos conosco, que da mesma forma, esse mesmo amor, essa mesma harmonia, essa mesma unidade, que eles experimentem isso, para que o mundo saiba a quem o Senhor enviou. A unidade, ela desafia ao mundo, meu irmão, porque ela é um anúncio, uma demonstração de que em Cristo há uma nova forma de viver. Não essa forma egoísta que está sendo pregada aí fora.
Nós vivemos um mundo com mensagens cada vez mais egoístas, certo? Você não deve nada a ninguém. Você não tem que falar nada para ninguém. Você tem que viver sua vida. Não compartilhe suas vitórias com ninguém. Não compartilhe suas lutas com ninguém. Viva por você mesmo. Essa é a mensagem do mundo. E a mensagem do Evangelho vai totalmente na contramão disso. Não, você precisa do outro. Você precisa se alegrar com os que se alegram. Você precisa chorar com os que choram. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa caminhar com pessoas, ser discipulado. A mensagem do Evangelho é totalmente contrária, é uma contracultura que aponta para uma paz, para uma reconciliação que só Cristo e só a igreja, com a ajuda de Cristo, né? A igreja sendo intermédio, uma ferramenta de Cristo para poder promover. O maior testemunho que nós como cristãos podemos dar é a união. O maior testemunho da igreja é a comunhão, primeiramente com Cristo e também nós como irmãos. Eu quero ler novamente com os irmãos para encerrar. João capítulo 17, do verso 20 ao verso 23. É uma palavra simples, mas carregada de uma profundidade que, se aplicarmos, nós iremos cumprir o desejo de Jesus aqui nessa oração. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. 22? Até o 23. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Fique de pé, eu quero orar por você. Pai de amor, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos porque nesse momento tão crucial da vida do Teu Filho Jesus, Ele lembrou de nós. Jesus, o Senhor se lembrou de nós nesse momento tão amargo, Pai, pronto a ir para a cruz, mas o Senhor se lembrou de nós, e o Senhor orou por nós, e o Senhor fez um pedido, que eles sejam um. Pai, que verdadeiramente sejamos levados a essa plena unidade, Senhor. Senhor, que verdadeiramente o mundo saiba que o Senhor foi enviado. Jesus, que o mundo saiba que Tu foi enviado por Deus. Que, Pai, o mundo saiba esse amor, que nós somos, Senhor, confrontados, que nós somos abraçados, que nós somos, Pai, enxurrados por esse tamanho amor. Que o mundo, Senhor, possa ver isso em nós, que nós como igreja, Pai, como representantes do Teu corpo aqui, sejamos, Pai, uma mensagem viva dessas coisas, Pai. Que possamos responder a essas orações que o Senhor levou, Pai Jesus, que nós verdadeiramente possamos corresponder às Suas expectativas, que sejamos uma igreja unida, Pai, que possamos construir em unidade verdadeiramente, Pai, que essas palavras não sejam apenas palavras vazias, mas que, Pai, é a Tua palavra, e a Tua palavra transforma. Pai, não é as palavras que eu falei com a minha própria boca, mas é as palavras que o próprio Jesus disse, Pai. Nós cremos no poder dessa palavra, Senhor, e pedimos que essa seja uma realidade em nós. Seja uma realidade em nós, Pai, que essa palavra venha encontrar na divisão do nosso espírito, da nossa alma, venha tocar o nosso coração, e que Teu Espírito nos capacite a viver nessas verdades, Pai. Que o mundo saiba que o Senhor foi enviado, Pai, que o mundo saiba que todos são amados pelo Senhor, e que nós possamos ser um, assim como o Senhor é um com o Pai. Pai, que nós possamos experimentar essa unidade e essa convicção de que em Ti nós podemos ser um, em unidade. É o que eu Te peço, Jesus, e Te agradeço em Teu nome, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Deus abençoe. Esse é só o começo, amém? Tem muito mais para vivermos ao longo desse mês. Eu creio que será um mês maravilhoso. Que todos nós aqui venhamos refletir sobre como nós podemos colocar em prática essa unidade, porque é algo que depende de cada um de nós, sabe? Não depende somente de quem está aqui no púlpito ministrando, mas
A unidade da igreja é formada por cada um de nós. Se cada um de nós tiver isso no nosso coração, como eu posso ser mais um? Como eu posso ser mais unido pelos meus irmãos? Será que eu posso mandar uma mensagem? Será que eu posso marcar um café com alguém que ainda não conheço, com alguém que eu ainda não conversei? E entendendo que isso é algo sobrenatural promovido pelo próprio Deus. Amém? Glória a Deus.